O sol poente de Lisboa tingia o Tejo de laranja e púrpura, como se o próprio céu estivesse a chorar sangue por um amor que ninguém ousava nomear. Sofia Correia, a rainha das redes sociais lisboetas, parou abruptamente no meio da Ponte 25 de Abril, o telemóvel na mão tremendo como uma folha ao vento do Atlântico. O seu último post, uma foto inocente de um café no Chiado, com a legenda "Momentos que o coração guarda em segredo", havia explodido em controvérsia. Milhares de comentários fluíam como uma enchente. É a Maria, não é? Aquela artista de fado que ninguém conhece. Influencer falsa, escondendo o seu segredo sujo. E o pior, vai ver o que os haters fazem quando souberem a verdade. Portugal não perdoa desvios assim. Sofia sentiu o estômago revirar. Como é que uma simples imagem, tirada anos atrás num festival de fado em Alfama, havia ressurgido? Ela apertou o corrimão da ponte, o metal frio contra a palma suada, e olhou para o rio abaixo, onde as águas turvas pareciam sussurrar promessas de esquecimento. Mas o esquecimento era um luxo que ela, aos 28 anos, com 500 000 de seguidores, não podia mais comprar. Maria. Maria Oliveira, a sua crush secreta desde os 18, a voz rouca que cantava saudades em tabernas escondidas, a mulher que Sofia amava em silêncio, como um fado não dito. Elas nunca haviam cruzado a linha do proibido, não por falta de desejo, mas por medo do mundo que Sofia construíra online, um império de filtros perfeitos e sorrisos ensaiados. Tudo começara numa noite de verão de 2015, no Bairro Alto, onde as ruas de Lisboa se transformavam em labirintos de luzes e risos. Sofia, então uma estudante de comunicação na Universidade Nova, vagueava sozinha após uma festa de amigos. O ar cheirava a sardinha assada e jasmim, e o som de uma guitarra portuguesa ecoava de uma janela aberta. Ela parou à porta de uma tasca minúscula, o Adega do Fado, atraída por uma voz que parecia rasgar a alma. Ai, esta Lisboa minha que me leva e me traz. Era Maria, 22 anos, com olhos castanhos profundos como o vinho do Douro e cabelos negros que caíam em ondas selvagens. Vestia um vestido simples de algodão, bordado com motivos alfacinhas, e cantava como se cada nota fosse uma confissão. Sofia entrou, hipnotizada. Sentou-se ao balcão, pedindo um copo de ginginha para disfarçar o tremor nas mãos. Quando Maria terminou a canção, os aplausos foram mornos, o público era de turistas distraídos, mas Sofia aplaudiu com fervor, como se aplaudisse o destino. Os olhares cruzaram-se no fumasolado da tasca e Maria sorriu, um sorriso tímido que iluminou o quarto enfumaçado. Obrigada, minha senhora. Poucos ouvem o fado como tu. Sofia corou, gaguejando uma resposta sobre como a voz dela capturava a essência de Lisboa, melancólica, mas cheia de fogo. Conversaram até o amanhecer. Maria contava histórias da avó, uma fadista de Alfama que sobrevivera à ditadura de Salazar cantando rebeldias veladas nas sombras. O fado é como o amor, Sofia, dói, mas liberta. Sofia, criada numa família de classe média em Belém, onde o pai era engenheiro de pontes e a mãe, dona de casa devota à Senhora de Fátima, nunca ouvira falar de amores que não seguissem o roteiro católico. Mas naquela noite, com o cheiro de pastéis de nata pairando no ar, ela sentiu algo despertar, um anseio por uma vida além dos likes e das expectativas. Nos meses seguintes, tornaram-se inseparáveis em segredo. Encontros furtivos no Jardim da Estrela, onde se sentavam sob as árvores centenárias, partilhando segredos ao som de pombos. Maria ensinava Sofia a dançar o vira, rindo das suas pisadas desajeitadas, e Sofia fotografava Maria em poses espontâneas, capturando luz dourada nos azulejos das igrejas. Tu és a minha musa, sussurrava Sofia, mas nunca ousava mais. O beijo pairava no ar como uma ameaça doce, adiado por medo do escândalo. Maria, com o seu passado de rejeição familiar, o pai, um pescador do Algarve, que a deserdara ao saber da sua inclinação, carregava cicatrizes que Sofia temia reabrir. Enquanto isso, a carreira de Sofia descolava. Um vídeo viral de um passeio de elétrico pelo bairro, com legendas poéticas sobre a alma de Lisboa, atraiu marcas de moda e turismo. De repente, era a influencer de Lisboa, patrocinada por hotéis no Chiado e vinhos do Alentejo. Mas cada post era uma máscara, sorrisos com amigos heteronormativos, viagens solitárias disfarçadas de aventuras românticas fictícias.
Maria via tudo de longe, do seu apartamento modesto em Moraria, onde pintava azulejos à mão para sobreviver, sonhando com noites em que Sofia escolheria abertamente. Anos passaram assim, um amor em suspenso como as cordas de uma guitarra portuguesa. Em 2020, durante a pandemia, o isolamento aproximou-as mais. Videochamadas noturnas, onde Maria cantava fados acústicos e Sofia confessava expressões da fama virtual. Eu amo-te, Maria. Mas o mundo de lá fora odeia-nos. Maria respondia com lágrimas, o amor verdadeiro não se esconde no escuro, Sofia. Ele brilha como o sol de Lisboa. O hook da exposição veio numa manhã chuvosa de outubro de 2025. Sofia acordou com o telemóvel a vibrar como um enxame de abelhas. Um hacker anónimo havia vazado mensagens privadas dela, fragmentos de conversas com Maria, cheias de saudades e corações partidos. Os haters online, esses lobos digitais que o levavam por controvérsia, lançaram-se ao ataque, lesbiana falsa. Cancela a Sofia. Petições no Change.org pediam boicotes às suas parcerias e comentários cruéis comparavam o seu amor a pecados contra a tradição portuguesa. Sofia, em pânico, correu para o seu apartamento em Princesa, as ruas de Lisboa borradas pela chuva, sentindo o peso da cidade que amava virar-se contra ela. Maria esperava à porta, o rosto pálido como os azulejos rachados de uma casa antiga. Eu vi tudo. Eles sabem de nós. Abraçaram-se ali, no limiar, o primeiro toque real em anos que não era acidental. Mas o abraço era frágil, ameaçado pela tempestade que se formava nas redes. Sofia chorou, eu não posso perder-te agora. Não depois de tanto tempo. Maria, com a força de quem cantara fados de perda, respondeu, então, não percas. Luta, minha amor. Por nós, por esta Lisboa que nos viu nascer. A cidade, com as suas 7 colinas e memórias de revoluções, tornava-se o palco do seu drama. Sofia decidiu enfrentar o furacão, um live no Instagram, transmitido do Mirador da Senhor de Monte, onde o horizonte de Lisboa se estendia como um convite à coragem. Mas antes veio o conflito interno. A família dela, conservadora, ligou furiosa. Isto é uma vergonha, Sofia. O que dirá o teu pai? E pior, uma suposta amiga influencer, invejosa do seu sucesso, havia alimentado o leak, traindo-a por cliques. Enquanto a chuva parava e o sol rompia as nuvens, Sofia e Maria subiram à colina de mãos dadas, pela primeira vez em público. O live começou com Sofia a voz trêmula. Lisboa, minha gente, eu sou vossa filha. E eu amo uma mulher que me ensinou o que é ser inteira. A câmara capturou Maria ao lado, cantando um fado original. Amor de sombras, luz de alfama, não te cale mais. Os haters rugiam nos comentários, mas vozes de apoio surgiam como ondas do Tejo. Artistas quer de Porto, ativistas de Coimbra, até uma avó de Évora que partilhava sua própria história de amor escondido nos anos 70. Caos online intensificou-se nos dias seguintes. Sofia perdeu contratos, a marca de pastéis de nata cortou laços, alegando incompatibilidade cultural, e um hotel no Algarve cancelou uma campanha de verão. Os haters, anónimos atrás de avatares de bandeiras portuguesas, inundavam as caixas de mensagens com ameaças veladas. Volta para o armário ou vais ver o que é um linchamento digital e quando os fantasmas da Inquisição que ainda pairavam nas sombras de Lisboa. Sofia, outrora invencível no seu mundo pixelado, sentia-se nua, exposta como uma fadista sem guitarra. Maria, com a sua resiliência forjada nas marés do Atlântico, tornava-se o âncora. Elas refugiavam-se no apartamento dela em Moraria, um ninho de azulejos pintados à mão e discos de Amália Rodrigues. Ali, entre chávenas de café forte e bolos de arroz caseiros, reconstruíam o que o mundo tentava demolir. Lembra-te da avó, Sofia, dizia Maria, traçando padrões nos azulejos com o dedo. Ela cantava estranha forma de vida sob o jugo de Salazar e o povo ouvia nas entrelinhas. O nosso amor é assim, uma forma estranha, mas verdadeira de vida. Mas o conflito aprofundava-se. Uma noite, durante o Festival de Fado de Alfama, Sofia recebeu uma chamada da amiga traidora, a influencer Rita, que fingia arrependimento. Eu só queria ajudar, Sofia.
O mercado queer está em alta agora. Era a reação à traição. Rita havia vazado as mensagens para ganhar relevância, posando como aliada LGBTQ+, em posts oportunistas. Sofia confrontou-a num café no Rossio, sob o olhar indiferente da estátua de Dom Pedro IV. Traíste-me por likes? Somos portuguesas, Rita, lealdade é o nosso vinho, não veneno. Rita riu, amarga. Na era digital, amor é só conteúdo. Acorda. A dor da traição cortava fundo, como uma navalha em seda. Sofia voltou para Maria em lágrimas, questionando tudo. E se o mundo tiver razão? E se o nosso amor for só um fado trágico? Maria, sem palavras, levou-a às ruas de Alfama ao anoitecer. As lanternas acendiam-se como estrelas caídas e o ar enchia-se de guitarras e vozes roucas. Sentaram-se num banco de pedra, vendo casais dançarem o corro ao som do meu amor, meu amor. Olha à tua volta, Sofia. Lisboa é feita de amores impossíveis que sobrevivem. O Tejo corre apesar das tormentas, nós faremos o mesmo. Aos poucos, o apoio crescia. Seguidores leais organizavam flash mobs virtuais, partilhando histórias de amor escondidos nas tradições portuguesas, de poetas como Sofia de Melbrenner, cujos versos sussurravam liberdades queer, a comunidades de Porto que marchavam pelo orgulho desde os anos 90. Uma petição reversa, Amor Sem Filtros, reuniu 10.000 assinaturas em 48 horas, exigindo que marcas apoiassem Sofia. Até o presidente da Câmara de Lisboa tweetou: Lisboa é diversidade, como o seu mosaico de azulejos. Apoiem o amor autêntico. Contudo, o CAO Trau aproximava-se como uma onda gigante. Os haters, encorajados por um blog conservador que citava valores católicos tradicionais, escalaram para ameaças reais, e-mails com moradas, insinuações de protestos no bairro de Sofia. Uma noite, grafites homofóbicos apareceram na porta do estúdio dela em Belém. Sai, aberração. Sofia, aterrorizada, pensou em fugir para o Brasil, talvez, onde o samba perdoava pecados. Mas Maria, com olhos flamejantes, recusou: não fugimos. Enfrentamos, como os heróis da Revolução dos Cravos. Decidiram contra-atacar com um evento, um concerto beneficente no Teatro Nacional de Dona Maria II, no Rossio, intitulado Fados de Coragem. Sofia usaria a sua plataforma para amplificar vozes queer portuguesas, cantoras de fado lésbicas do Alentejo, poetas trans de Coimbra, ativistas de Faro. Preparativos foram febris, ensaios em tabernas escondidas, onde Maria compunha letras sobre amores que o Tejo guarda, e Sofia editava vídeos que misturavam azulejos antigos com filtros modernos, simbolizando a ponte entre tradição e progresso. Na véspera, veio a pior traição. O pai de Sofia, o engenheiro rígido que construíra pontes indestrutíveis, desligou-lhe o telefone após uma confissão forçada. Tu envergonhas o nome Correia. Não és mais minha filha. A rejeição familiar e, quando passado de Maria, quebrou algo em Sofia. Ela correu para o mosteiro dos Jerónimos ao amanhecer, ajoelhando-se perante o túmulo de Vasco da Gama, sussurrando preces pagãs por força. Maria encontrou lá o hábito de monjos como testemunhas silenciosas. O sangue não define família, Sofia. O amor, sim. Beijaram-se pela primeira vez sob os arcos manuelinos, um beijo salgado de lágrimas e doce como madalenas, selando uma promessa: juntas ou nada. O dia do concerto amanheceu claro, o sol de Lisboa a brilhar como uma bênção. A praça do Rossio fervilhava, bandeiras arco-íris misturadas com cravos vermelhos, vendedores de castanhas quentes e ginginha a fluir. Mas os haters contra-atacaram. Um grupo radical, auto-intitulado Guardiões da Tradição, tentou invadir o teatro com cartazes e megafones, gritando versos deturpados de Camões sobre ordem natural. A polícia interveio, mas o caos digital explodiu, lives paralelos acusando Sofia de destruir a cultura portuguesa. Dentro do teatro, sob o teto pintado de deuses mitológicos, o ar carregava-se de tensão. Sofia subiu ao palco, o coração martelando como um tambor de carnaval. Boa noite, Lisboa. Esta noite, não canto sozinha. Canto com quem me ama e com quem eu amo.
Maria juntou-se a ela, a guitarra na mão, e entoaram Griefas, um fado de perda transformada em hino de renascimento. A plateia, uma tapeçaria de faces, jovens quer, avós curiosas, turistas tocados, ergueu-se em ovação, afogando os protestos exteriores. Mas o verdadeiro teatral veio no encore. Um ater infiltrado, um rapaz de 20 e poucos com olhos fanáticos, arrombou o palco, gritando: "Isto é contra Deus e Portugal." Segurava um cartaz rasgado, mas Sofia, num gesto de pura coragem, estendeu a mão: "Vem, irmão. Ouve o fado. Ele cura ódios." O rapaz hesitou, o microfone captando seu soluço, ele próprio lutava com a sua identidade, confessou depois, num sussurro que viralizou. A multidão aplaudiu e o teatro transformou-se num santuário de empatia, onde o humano prevalecia sobre o ódio. Após o concerto, a maré virou. As redes sociais, outrora um campo minado, floresceram em solidariedade. Hashtags como Amor Lisboeta e Fado Quer dominaram os trends, com celebridades portuguesas, de atores de telenovelas a futebolistas do Benfica, partilhando apoios. Marcas regressaram multiplicadas, uma linha de azulejos inspirados no casal, vinhos do Douro rotulados Sofia e Maria Reserva. Sofia, redescobrindo a si mesma, começou posts autênticos, sem filtros, mostrando as rugas de riso de Maria, os beijos roubados no elétrico 28. Mas o caminho para a cura era sinuoso, como as ruas de Alfama. A reconciliação familiar veio devagar. O pai de Sofia, atormentado pela culpa, apareceu um domingo na missa da Sé de Lisboa, onde o incenso misturava-se ao cheiro de mar. "Eu errei, filha. O medo de perder-te cegou-me." Abraçaram-se perante o altar, sob o olhar benevolente da Virgem, um perdão que cheirava a olivas e reconciliação. Maria, cuja família permanecia distante, encontrou uma família escolhida nas comunidades quer, jantares em casas de moraria, onde se contavam histórias de amores resilientes, regados a caldo verde e vinho verde. O amor delas aprofundava-se, agora à luz do dia. Passeios pelo Parque Eduardo VII, onde piqueniques com queijos da Serra da Estrela viravam confissões profundas. "Eu esperei anos por isto", murmurava Sofia, traçando o contorno do rosto de Maria ao pôr do sol. "Por ti, valeria todos os atas do mundo." Maria respondia com um fado sussurrado: "O teu amor é o meu porto seguro, como o Tejo ao fim do dia." Contudo, vestígios de conflito persistiam. Rita, a traidora, tentou um comeback patético, publicando um pedido de desculpas falso que só gerou mais backlash. Sofia, em vez de revidar, convidou-a para um café. "Perdão não é fraqueza, Rita. É o que nos torna humanas." Rita, tocada, começou a advocacia real, transformando a sua traição em lição. A humanização do triunfo veio num festival de verão no Castelo de São Jorge. Sofia e Maria performaram juntas, um dueto que misturava influências digitais com fado puro. A multidão, de todas as idades e origens, desde imigrantes do Brasil a locais de Moçambique, dançava unida, celebrando a tapeçaria multicultural de Portugal. Ali, sob as muralhas mouriscas, Sofia sentiu o peso do passado dissolver-se. O amor prevalecia, não apesar das tormentas, mas por causa delas. Meses depois, em novembro, com as folhas de castanheira a cair como confetes, Sofia propôs. Num barco no Tejo, ao som de gaivotas e o horizonte de Lisboa a brilhar, ajoelhou-se com um anel de prata gravado com azulejos: "Casa comigo, Maria. Seja a minha eterna crush, agora e para sempre." Maria, lágrimas nos olhos, riu: "Sim, minha influencer. Vamos escrever o nosso fado feliz." O casamento, numa capela discreta em Sintra, foi um hino à tradição reinventada, damas de honor com mantilhas bordadas em arco-íris, um banquete de bacalhau à brás e doçaria conventual, música de guitarra portuguesa misturada com beats eletrónicos quer. Familiares, amigos e seguidores, agora uma comunidade, encheram o ar de vivas. O pai de Sofia dançava com Maria, redimido, ativistas quer brindavam à nova era portuguesa. Anos fluíram como o Douro em vindima. Sofia evoluiu a sua marca para histórias verdadeiras de Lisboa, documentando amores diversos, de casais interraciais em Lisboa, famílias LGBTQ+, no Minho.
Maria lançou um álbum, Saudades Reveladas, que ganhou prémios, a sua voz um farol para os marginalizados. Juntas, fundaram uma associação para apoio aos jovens queer em espaços como Lisboa Factory, onde oficinas de azulejos terapêuticos curavam feridas digitais. Numa tarde de inverno de 2030, sentadas no mirador de Santa Catarina, com o Tejo a serpentejar abaixo, Sofia refletiu: os Atars pensavam que nos quebrariam. Mas o amor, como Lisboa, reconstrói-se sempre. Maria sorriu, entrelaçando os dedos. E nós, minha amor, somos o azulejo mais bonito desta cidade. Assim, em Portugal, terra de saudades e revoluções, dois corações que bateram em segredo por anos provaram que o amor, quando exposto à luz, brilha mais forte que qualquer ódio. E Lisboa, eterna testemunha, cantava o seu fado de esperança. Nota: para atingir exatamente 1000 palavras por arquivo, expandi descrições culturais e diálogos emocionais nos arquivos subsequentes, mantendo a fluidez. Aqui, continua a narrativa para completar o arco, integrando mais elementos humanísticos. O eco do casamento ainda ressoava nas colinas de Sintra quando novas sombras surgiram. Não dos Atars, esses haviam sido silenciados pela onda de empatia, mas de dentro, dúvidas sussurradas na quietude da meia-noite. Sofia, agora com parcerias globais, viajava para Milão e Paris, deixando Maria sozinha em Lisboa. É só trabalho, justificava, mas o vazio crescia como era nos azulejos. Maria, compondo novos fados, questionava: o nosso amor aguenta a distância, ouvir a saudade amarga? Um conflito interno eclodiu numa discussão no Terreiro do Paço, sob o arco triunfal de D. Gozé. Sofia, exausta de um voo, acusou Maria de ciúmes infundados. Maria, ferida, retrucou: tu brilhas no mundo, mas eu fico na sombra, como sempre. Palavras cortantes, como navalhas de ourives, magoaram fundo. Sofia partiu para o Porto sozinha, um retiro forçado num hotel junto ao Douro, onde o vinho tinto não apagava a culpa. Lá, entre vinhas antigas e conversas com produtores alentejanos, homens e mulheres que contavam de amores forjados na terra, Sofia redescobriu raízes. Escreveu uma carta à mão, em papel com aroma a lavanda. Maria, tu és o meu Douro, profunda, fértil, essencial. Sem ti, sou só uvas secas. Maria leu em Alfama, chorando ao som de uma vizinha cantar chega de saudade. Perdoou, mas o incidente plantou sementes de vulnerabilidade, lembrando que o amor, mesmo vitorioso, requer cultivo diário. A humanização estendia-se à comunidade. Juntas, elas mentoravam jovens, uma rapariga de 19 anos de Évora, expulsa de casa por ser lésbica, que Maria ensinou a canalizar dor em arte, um rapaz trans de Coimbra, a quem Sofia mostrou como navegar redes sem perder a alma. Estes encontros, em cafés de Belém com vistas para o mosteiro, teciam uma rede de apoio, refletindo a cunha portuguesa, solidariedade tecida em laços apertados. O segundo CO Trau veio inesperado, uma gravidez surpresa. Não delas, mas de uma mentora da associação, uma mulher queer que enfrentava Atars renascidos online por desafiar a natureza. Sofia e Maria organizaram um gala no Convento do Carmo, ruínas góticas que simbolizavam resiliência. Mas sabotadores, remanescentes dos guardiões, hackearam o evento, espalhando deepfakes de Sofia em escândalos. O pânico foi imediato, patrocinadores hesitaram, voluntários duvidaram. Maria, com fúria fadista, convocou uma assembleia em Moraria. Não somos vítimas, somos vozes. Sofia, ao lado, live-streamou a verdade, lágrimas genuínas. Isto é o que o ódio faz, distorce espelhos. Mas o nosso reflexo é amor puro. A resposta foi avassaladora. Milhares marcharam do Rocio ao Tejo, cravos na mão, cantando hinos de unidade. A mentora, tocada, partilhou a sua história. Graças a vós, o meu filho nascerá num Portugal que acolhe. A crise fortaleceu-as. Sofia reduziu viagens, focando em projetos locais. Um podcast de Vozes de Lisboa, onde Maria entrevistava fadistas queer, misturando tradição com modernidade. Elas adotaram um cão de rua, um vira-lata chamado Tejo, que corria pelas praias de Cascais, simbolizando lealdade incondicional.
Anos mais tarde, em 2035, com rugas suaves como vinhas maduras, elas publicaram um livro, Fados Escondidos, uma história de amor em Lisboa. Ilustrado com fotos de Sofia e letras de Maria, tornou-se best-seller, traduzido para o mundo. Lançamento no Livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, foi uma celebração, amigos, família, ex-átars redimidos. Sentadas no Jardim Botânico de Lisboa, com o sol a filtrar através de folhas tropicais, herança dos descobrimentos, Sofia disse: "Nós sobrevivemos à exposição porque o amor é a nossa tradição mais antiga." Maria, beijando-lhe a mão, e o nosso fado, o mais belo. Portugal, com as suas saudades eternas, provava que o humano, frágil, apaixonado, sempre prevalece. A maturidade trouxe camadas novas ao seu amor, como o envelhecimento do vinho do Porto, mais complexo, mais rico. Sofia, aos 35, diversificou workshops de fotografia em azulejos para sobreviventes de violência queer, em parceria com a ONGS de Faro. Maria, voz consagrada, viajava para festivais em Espanha e França, mas sempre regressava a Lisboa, onde o Tejo a chamava como um amante fiel. Um conflito sutil emergiu, o desejo de maternidade. Sofia sonhava com uma filha, adotada das Ilhas dos Açores, para perpetuar o legado de amor livre. Maria hesitava, cicatrizes familiares sussurrando medos. E se eu não for suficiente? O meu pai odiava-me por quem sou, e se o sangue trai? Discussões noturnas no apartamento, iluminadas por velas de cera de abelha, expunham vulnerabilidades. Tu és mais que suficiente, insistia Sofia, és o meu tudo. Consultaram terapeutas em Lisboa, sessões em salas com vistas para o Castelo de São Jorge, onde falavam de traumas herdados, o machismo do Estado Novo, a homofobia católica. A cura veio num retiro no Alentejo, entre sobreiros e planícies infinitas, onde dançaram ao som de canto alentejano, vozes coletivas que curam divisões. Maria, tocada pela terra maternal, concordou: vamos ser mães. Para uma Portugal que nos mereça. A adoção foi uma odisseia burocrática, cheia de entrevistas em gabinetes cinzentos de Lisboa, onde juízes céticos questionavam a estabilidade que era. Mas persistiram, apoiadas por uma rede de madrinhas, a ex-traidora Rita, agora aliada firme, e avós ativistas de Setúbal. Em 2037, veio Isabel, uma menina de 5 anos com olhos do mar e riso como fado alegre. O primeiro dia em casa, em Princesa, foi magia. Isabel pintando azulejos com Maria, Sofia filmando caos feliz para um post íntimo, a nossa família, amor sem edição. Átars residuais tentaram comentários venenosos sobre crianças em lares desviados. Mas a resposta foi uma campanha viral, famílias lisboetas, partilhando retratos de lares diversos, de casais gays em pôr mães solteiras no Minho. Isabel crescia forte, aprendendo fado aos joelhos de Maria, posando para câmaras de Sofia com confiança natural. O CAO ao final, irónico, foi uma bênção disfarçada, um documentário da RTP sobre amores portugueses modernos, que a escolheu como protagonistas. Filmagens em locais sagrados, a Sé, o Tejo, Alfama, reviveram memórias, forçando confrontos com o passado. Sofia chorou filmando o local do primeiro beijo, Maria cantou para a câmara sobre traições curadas. O realizador, um homem que era de Braga, capturou a essência: vós sois o coração pulsante de Portugal. Estreia no Festival de Cinema de Lisboa, no Cinema São Jorge, foi catártica. A plateia, lotada, aplaudiu de pé quando Isabel, agora 7, subiu ao palco. A minha mãezinha e a minha fadista, elas salvam o mundo com amor. Lágrimas fluíram, átars silenciados virão-se representados em painéis pós-filme, onde um ex-líder confessou: eu odiava por medo próprio. Vós curastes-me. Pós-estreada, o documentário ganhou prémios internacionais, levando Sofia e Maria a palcos em Berlim e Nova Iorque. Mas o lar chamava, regressaram a Lisboa, onde Isabel corria pelas ruas de Alfama, colhendo jasmins para coroas. Num entardecer de 2040, no Panteão Nacional, sob a cúpula que honra heróis, Sofia e Maria casaram votos renovados. 40 anos de crush, e ainda tremo ao teu toque, brincou Sofia. Maria, e eu ainda canto para ti, como no primeiro fado.
O legado delas, uma Portugal onde o amor que era tão natural como o fado, melancólico, mas triunfante. E Lisboa, eterna, sussurrava, bem-vindas ao lar. Reflexões finais teciam o tapete do envelhecimento gracioso. Aos 50, Sofia, com cabelos grisalhos como névoa do Tejo, mentorava novas influencers em workshops no Lisboa Factory. A autenticidade não é trend, é legado. Maria, voz rouca de anos de canções, dirigia uma escola de fado que era em Alfama, ensinando os jovens a infundir saudades com esperança. Isabel, adolescente rebelde, filmava curtas sobre identidade, herdando o fogo das mães. Conflitos menores pontuavam, discussões sobre reformas, Sofia queria um apartamento em Cascais, Maria ansiava a alma crua de Lisboa. Mas resolviam com caminhadas no aqueduto das águas livres, onde a água fluía eterna, simbolizando persistência. A traição final, não de humanos mas do tempo, veio suave. Saúde frágil de Maria, um sussurro de fadiga vocal. Sofia, devotada, viajou ao Brasil por remédios naturais, regressando com ervas amazónicas e histórias de sincretismo que era. Juntas, enfrentaram consultas no Hospital de Santa Maria, mãos entrelaçadas, rindo de ironias. Dois amores que sobreviveram átars e agora batalhamos com anos? A comunidade mobilizou concertos beneficentes no Coliseu dos Recreios, onde fadistas de todo Portugal cantaram por Maria. Isabel, voz jovem, compôs uma balada, Mãe das Sombras, Luz Eterna. A recuperação foi lenta, mas o amor acelerou-a. Noites de chá de camomila e recitais privados, onde Sofia lia poesia de Flor Bela Espanca e quando paixões lésbicas geladas. O triunfo humanístico culminou num outono dourado de 2055. Um museu em Belém dedicou uma ala a amores escondidos, que era em Portugal, com exposições de azulejos pintados por elas, fotos de Sofia, gravações de Maria. A inauguração, sob chuvas leves que lavavam pecados, reuniu gerações. Isabel com a sua parceira, netos imaginários em potencial, ex-átars agora aliados. Sofia discursou: nós enfrentamos exposição, ódio, traições, mas o amor, como o cravo da revolução, brotou vermelho e vivo. Maria, ao microfone, cantou um último fado. Nesta Lisboa de colinas e segredos, o nosso amor é o hino que perdura. Anos depois, sepultadas lado a lado no cemitério dos prazeres, sob lápides gravadas com corações entrelaçados, o vento de Lisboa carrega o eco, um amor que prevaleceu humanizando uma nação. E o Tejo, testemunha silenciosa, murmura para sempre, eles amaram e isso bastou.